Como ter saúde emocional? Ou será que a gente deveria dizer como desenvolver saúde emocional? Nos últimos anos, ficou muito claro que sem saúde do ponto de vista emocional, não temos saúde. A pandemia nos mostrou que a gente precisa cuidar dessa parte da nossa vida que muitos de nós passou a vida sem ter que dar conta ou sem ter que olhar. Mas se a gente parar para pensar, o que nos torna possível desenvolver essa saúde emocional, a gente pode se aproximar cada vez mais dela. Mas eu queria logo te esclarecer que não é sobre ter ou não ter, né? Senão a gente entra num estereótipo complicado e às vezes muito mal vendido de que a saúde é a ausência de doença e acabou, né? Que isso é um termo mais classificatório, até ilusório, digamos assim. Eu sempre gosto de pensar que a nossa saúde é um contínuo. A gente vive um momento saudável e um momento não saudável. Então, a saúde mental é a mesma coisa, né? Do ponto de vista emocional, a gente pode passar por situações duras, difíceis, tristezas, depressões, ansiedades, situações mesmo, até de doenças, mas não necessariamente vai nos faltar saúde emocional. E é preciso que a gente saiba identificar como que a gente pode desenvolver essa saúde emocional. Vou basear um pouquinho a nossa conversa hoje no livro do Oliver James, cujo título é exatamente esse que a gente está conversando, Como Desenvolver Saúde Emocional. E o Oliver James, ele vai trabalhar 3 grandes pilares que, segundo ele, são fundamentais para a gente ter e desenvolver essa saúde emocional. Então, eu queria hoje que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. E, a princípio, eu vou trazer o que significa esses 3 pilares, né? Em toda forma, o que ele traz, né? A percepção é o termo que ele utiliza, mas aqui na psicologia eu costumo falar com meus pacientes a metacognição. E aí eu vou explicar, que é justamente a nossa capacidade de desenvolver o entendimento do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando. Então, para ele, um dos pilares para desenvolver essa saúde emocional, não do tipo, ou tenho saúde ou não tenho saúde, não é isso que eu estou falando. Estou falando de algo que a gente desenvolve apesar da vida acontecendo. E aí ele traz essa metacognição como claramente um pilar importante dessa saúde emocional. O outro pilar é ter relacionamentos de via mão dupla. E aí, às vezes, a gente pode entender que o Oliver James está querendo dizer é que você precisa ter um amor entre dar e receber. Eu falo claramente isso, mas não é bem isso. E eu vou explicar um pouquinho mais na frente. E o último pilar, e não menos importante, é a autenticidade em relação às carreiras, né, à vida profissional, que acaba que é um dos problemas, se a gente imaginar que somos seres muito esponjados e sofremos muito essa influência cultural. Então, começando pela metacognição. Na psicologia, a capacidade de desenvolver a metacognição é o que está por detrás de uma parte do trabalho da terapia cognitivo-comportamental. A gente parte do pressuposto de que eu, entendendo o que está se acontecendo comigo, eu conseguindo fazer uma separação entre o que eu sinto, o que eu penso e quem eu sou, e entender os meus estados da mente, o que está acontecendo dentro de mim, e eu conseguir nomear isso, eu tenho como desenvolver mais saúde emocional. Porque na maioria das vezes, o que acontece conosco é que a gente está totalmente esponjado por questões internas que muitas vezes a gente não sabe decifrar ou não sabe entender. Em um ou outro determinado momento da vida, é natural a gente ter mais pontos cegos. Mas se eu construo uma ferramenta que me ensina a identificar o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que está acontecendo internamente comigo, sem eu me desesperar, porque também acontece isso, muitas vezes quando não temos ferramentas, é comum entrar no desespero e tentar se esquivar das emoções ao invés de entrar em contato com elas. Então, se eu tenho capacidade de entrar em contato com as minhas emoções, se eu sei o que eu estou sentindo, se eu sei o que eu estou pensando, se eu identifico esses estados da mente, se eu consigo nomear claramente
se estou entrando em contato com algum tipo de pensamento distorcido dentro de mim, se eu consigo identificar o que se passa internamente comigo, eu tenho muito mais chance de lidar com essa máquina, que é a mente, do que uma pessoa que não sabe o que fazer com suas emoções, com seus pensamentos e sentimentos. Então, ter essa capacidade de perceber o que se passa internamente não é para todo mundo, não é todo mundo que desenvolve. Então, segundo o Oliver James, esse pilar é super importante para a gente desenvolver saúde emocional. Mas tem também esse pilar do relacionamento. E aí é um grande gargalo, inclusive é o que mais leva as pessoas a realmente buscarem ajuda, é nessa área da vida dos relacionamentos. E quando a gente fala sobre via de mão dupla, a gente precisa perceber algumas capacidades que temos que desenvolver para ter relacionamentos saudáveis. E muita gente peca exatamente por conta de crença ou até de influência, né, familiar, achando que ter um bom relacionamento é você estar totalmente grudado no outro, é você estar totalmente entregue a outra pessoa, viver um relacionamento dessa forma é praticamente um grande tiro no pé. Então, o relacionamento de via de mão dupla é um relacionamento onde eu sou capaz de me separar do outro. E se eu sou capaz de me separar do outro, eu tenho condição de enxergar quem eu sou nessa relação. O que acontece nesse meu esponjamento quando eu troco com essa pessoa? Eu sou capaz de ter a minha própria individualidade, a minha vida separado dessa pessoa. Eu não tenho um apego nem evitante e nem ansioso ou inseguro diante desse relacionamento. Então eu sou capaz de desenvolver-me mesmo estando longe dessa pessoa. E eu também sou capaz de me nutrir estando perto dessa pessoa. Existia um psicólogo que trazia muito essa reflexão de que eu só sou capaz de amar se antes eu fui amado, né? Isso é claro que vai funcionar para a vida de muitas pessoas e é o que vai trazer com que essas pessoas sejam saudáveis do ponto de vista emocional. Mas o que eu quero dizer é que é totalmente possível você ter saúde emocional, apesar de você ter vindo de um lar muito disfuncional. É possível você ter saúde emocional, mesmo não tendo recebido amor, né, o suficiente de um pai, de um cuidador, ali naqueles primeiros anos de vida. A diferença vai estar na capacidade de processar esse aprendizado do ponto de vista relacional para não copiar padrões disfuncionais nas relações adultas. E o que a gente mais vê é exatamente isso. Quem já se relacionou, né, como eu várias vezes, sabe o quanto as pessoas estão muito bugadas, né, do ponto de vista relacional. E é muito difícil você achar que você vai se infiltrar dentro de um relacionamento com uma pessoa disfuncional e que você vai ficar funcional nesse relacionamento. Claro, como eu já falei, tem uma pitada de sorte, né, na busca, no encontro de pessoas, mas geralmente os disfuncionais, eles tendem a se aproximar. Mas esse relacionamento de via de mão dupla é que ninguém dessa relação vai ficar completamente apegado e apagado. Esse é o termo que eu queria usar. Porque uma parte disfuncional dos relacionamentos ocorre muitas vezes quando um dos membros está numa posição muito fixa e rígida. Por exemplo, vai ter aquele que é o provedor, o cuidador, e vai ter aquele que é o cuidado. Vai ter aquele que é considerado forte e aquele que é considerado fraco. Vai ter aquele independente e aquele dependente. Essas relações formadas por pessoas que promovem essas lógicas muito extremadas tendem a não ser relacionamentos saudáveis. Então, um relacionamento saudável, ele preza por essa independência, por essa autonomia,
preza por essa segurança também, no sentido de que o apego é seguro. Eu não fico todo o tempo com medo, né, de perder aquela pessoa, ou eu não fico todo o tempo com medo de me entregar para aquela pessoa. A gente já falou sobre isso, né, nos tipos difíceis de relacionamento. Às vezes o evitativo é um dos piores tipos para se relacionar justamente por isso, porque tem uma fuga ali dessa relação de apego. Então, ter essa capacidade de trocar adequadamente do ponto de vista relacional nos dá, né, esse desenvolvimento de saúde emocional. E tendo esse aspecto da vida bem resolvido, no geral as outras coisas também acabam sendo muito bem supridas, né, muito bem organizadas na vida. Então, eu já vi vários memes, não sei se vocês já viram também, de pessoas falando sobre ter filhos, e a pessoa faz o vídeo e diz assim, que bom que eu acertei na escolha do parceiro, né, para poder ter filho com ele, eu aceitei na escolha do parceiro ou da parceira. Então, é realmente algo que a gente tem que olhar, né, o quanto a nossa saúde emocional é influenciada pelos relacionamentos. E ter essa capacidade de entrar numa relação sem se perder de si é fundamental para manter esse desenvolvimento, né? Porque eu já falei aqui várias vezes que muitas pessoas entram em relações saudáveis e saem delas completamente adoecidas. Então, desconsiderar o pilar do relacionamento com essas características é, como eu falei, um tiro no pé, é realmente não ter mesmo como ter saúde ou como desenvolver saúde naquela situação. E o último pilar que o Oliver James fala nesse livro é a nossa capacidade de ter autenticidade na nossa carreira. E eu queria levar muito, né, para a gente falar mais sobre isso aqui, porque nos últimos tempos, nos últimos anos, quem é de mais idade que nem eu, sabe que por muito tempo foi muito vendido uma ideia, que eu acho que ainda é vendido, né, pelos gurus, pelos coaches da vida, né, de encontrar um grande propósito na vida profissional. Eu fui uma das que caí nessa tentação dessa fala, tanto que aqui eu tenho dá pra ver, né, gente, mas eu tenho uma tatuagem que deveria ser um coração, mas é porque aqui não tá dando pra ver, mas é um coração todo florido. E essa tatuagem eu fiz no ano de 2020, pouco antes da pandemia. E eu queria representar justamente o fato de que eu tinha escolhido uma profissão por amor, né? A psicologia é uma profissão que eu escolhi por amor. E essa tatuagem estava querendo dizer que tudo que eu faço, do ponto de vista profissional, é com propósito de amorosidade, de amor, né? Mas, claro, né? Eu paguei um preço alto para viver do que eu amo, né? Tive muitos anos aí trabalhando, labutando para poder viver de psicologia. Não sou dessa fase atual onde a psicologia está no lugar de honra, né? Eu estou no comecinho, onde tudo era mato. Então, eu posso te dizer que não foi fácil o início da carreira clínica para mim. E eu levei muito em consideração essa questão do propósito. A frase clássica era: ame o que você faz, não tem que trabalhar um dia sequer. Eu caí nessa. Provavelmente você caiu também porque está esponjado ou esponjada que nem eu nessa cultura. E a cultura falava muito de que a felicidade, primeiro se busca a felicidade, né? Você tem que buscar essa felicidade. E depois é que essa felicidade tem a ver com escolher uma profissão que tenha propósito. Claro que o propósito em si é um elemento muito importante do ponto de vista da saúde mental. Eu já trouxe aqui que facilita o flow, o engajamento na tarefa. Se você ama o que você faz, é muito mais fácil ter motivação. Mas eu não queria que a gente continuasse se enganando com essa ideia de propósito, sendo um propósito de carreira. E sendo um olhar de muita paixão, muita devoção, muito uau, né? O que o Oliver James vai falar nesse livro é que a ideia da autenticidade, né? A palavra autenticidade vem do lugar do self bem organizado, que é justamente a capacidade de ser si mesmo. Quem falava muito sobre isso era o Jung,
Carl Gustav Jung, psiquiatra muito famoso, século XX, cuja abordagem eu estudei por muitos anos, e ele trazia muito essa ideia de ser si mesmo, né? Então, ser autêntico tem a ver com se diferenciar da manada, da plateia, do que está todo mundo fazendo. E por muitos anos, todo mundo vendeu a ideia de que tinha que ter propósito, e propósito tinha que ser na carreira. Só que o propósito não tem que nada, né? E essa autenticidade que o Oliver James fala aqui do livro é justamente a gente separar o que é nosso mesmo do que vem de influência externa. Vamos dar um exemplo, né? Você foi criado, vou dar um exemplo meu, tá? Você foi criado numa família onde a medicina era uma profissão muito respeitada. No meu caso, minha mãe enfermeira, então o sonho da vida dela é que um filho fosse médico. E aí a coitada não conseguiu se realizar nesse ponto, porque nem ela conseguiu fazer a medicina e nem nenhum filho teve interesse em fazer a medicina. Mas ela é a prova viva de que ela respeitou a autenticidade dos filhos nesse sentido. Então imagina um exemplo de eu estar na escolha da faculdade e ao invés de eu escolher algo que eu realmente queira fazer, eu escolho porque eu estou sendo influenciada pelo que a minha mãe fala, né, de que a profissão tem que ser a medicina. Escolha qualquer coisa, mas que seja medicina, né, que nem o Henry Ford. Escolha qualquer cor de carro, mas tem que ser preto. Às vezes essas pessoas são criadas numa lógica de ter que se conduzir dentro de uma expectativa ou que se foca muito numa carreira baseada muito no que está externo, né? Tipo, o que as pessoas estão falando, geralmente essas pessoas elas vão encontrar essa falta, né, dessa saúde emocional. E muitas vezes é vendido na nossa cultura de que essa felicidade nessa carreira, nesse grande propósito que vai ser uma coisa uau, extraordinária, é algo que, por acreditar-se nessa fantasia, eu digo que é uma ilusão que traz muito sentimento de comparação, que traz muita falta de saúde, porque a pessoa fica sem vida, né? E eu falo muito, né, para meus pacientes e falo muito aqui para vocês, nunca coloque todos os ovos numa só cesta. Se você devota energia demais na área do trabalho, com reconhecimento, com carreira, com brilhantismo, com chamar atenção, ou com muito sucesso, as outras áreas da tua vida, como que vão ficar? Então, a maioria das pessoas que tem saúde emocional são pessoas que equilibram bem as áreas da vida. E no trabalho não seria diferente. Então, essa autenticidade tem a ver com ser si mesmo, fazer aquilo que faz sentido para você e não para o rebanho inteiro, e também focar não em algo extraordinário. Claro que vão ter pessoas que vão fazer coisas extraordinárias, mas não necessariamente precisa ser você. Às vezes o seu grande extraordinário é, sei lá, ser mãe, né? Desenvolver uma criança, colocar ela na vida. Às vezes o seu algo extraordinário é criar um álbum de música que você vai mostrar para os seus netos, e não necessariamente você tem uma carreira de música extraordinária ou sucesso. Gente, isso gera um vazio muito grande, porque nem todo mundo vai alcançar isso, e tem-se um preço esse nível de sucesso muitas vezes. Só que você fica focando nessa sensação de que a carreira tem que ser algo muito maravilhoso, um grande propósito que vai lá. E não é. E aí a sensação de abatimento, a sensação de sofrimento acaba aparecendo na vida da pessoa. Então, desenvolver saúde emocional é ter um equilíbrio entre esses pilares, entendendo que um dos mais fortes, pelo menos na minha visão, é essa capacidade da autenticidade, né? É a gente não focar necessariamente em carreira, tá? Eu sei que o autor do livro traz isso, mas é muito dessa autenticidade, de ser você mesmo, de bancar a tua bronca. Nossa, eu quero isso aqui, eu vou viver isso aqui.
né? E que isso não precisa ser nada extraordinário, mas que tem a ver com você saber se diferenciar das outras pessoas. Então tá muito, muito forte essa falta de um vazio existencial muito grande, porque as pessoas não sabem nem o que elas querem. Então é muito fácil você ser influenciado, olha o termo influenciador, né? Por que tá, qualquer pessoa tá, hoje qualquer pessoa diz qualquer coisa e você acredita, sem você questionar. Então, muitas pessoas estão buscando crenças sociais que estão se dizendo que é para ir e vão. E nem se pergunta se é isso para você mesmo. Né? Então, eu diria que essa capacidade da gente buscar essa autenticidade na vida e se reconhecer como diferente, né, do outro, é o que torna muito possível manter esse desenvolvimento da saúde emocional. Bom, eu tô vendo aqui que eu já me estendi bastante nesse vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado da gente conversar sobre saúde emocional. É um tema que eu falo com muita frequência, que eu tenho muita facilidade de conversar. E me diz aí, dentro desses 3 pilares que eu coloquei, se algum deles aí para você está em dias. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Até!